Philip James, ou como era conhecido, Jim Elliot. Jim Elliot era um cristão protestante, um dos 5 missionários mortos enquanto participavam da Operação Auca. Essa operação tinha como objetivo a tentativa de evangelizar os Aucas, um povo indígena do Equador. A história de Jim Elliot e seus 4 amigos é uma das histórias missionárias mais empolgantes e inspiradoras das últimas épocas. Elliot nasceu em 8 de outubro de 1927. Jim pertencia a uma família cristã dedicada ao Senhor e desde cedo foi instruído nos caminhos de Deus e veio a receber a Cristo como seu Salvador aos 8 anos de idade. Seu pai chamava-se Fred e sua mãe Clara. Ambos eram bastante cuidadosos quanto à instrução bíblica dos seus filhos e exerciam forte influência na vida e formação deles. Na sua juventude, Jim se revelou ser bastante talentoso, destacando-se em todas as atividades que se envolvia. Ele foi líder na sua classe na escola. Ele era um detentor de uma brilhante oratória. Ele elaborou um aclamado discurso de honra em homenagem ao presidente americano Franklin Roosevelt, por ocasião do seu falecimento. Jim graduou-se em desenho arquitetônico e logo depois se transferiu para a faculdade cristã em Illinois, onde ele se graduou com as mais elevadas honras. Jim era convicto da sua vocação ministerial. Ele priorizava seus estudos com o intuito de alcançar a melhor preparação possível para o seu ministério. Ele empenhava-se no estudo do grego, já visando uma possível tradução do Evangelho para alguma língua nativa. Segundo os registros no seu diário, a sua vida tinha sido profundamente impactada pelos testemunhos de missionários como o famoso David Brainerd e Hudson Taylor. Jim também tinha uma vida constante de oração, onde ele pedia para ser cheio do seu Espírito Santo. Durante os seus estudos, Jim conheceu Elizabeth, o que tinha também uma vocação ministerial para missões transculturais. Apesar de seus sentimentos um pelo outro, aguardaram em oração a confirmação de Deus para o relacionamento deles e somente após a graduação eles se casaram. Jim e Elizabeth se casaram em 1953 em Quito, no Equador, e em 1955 nasceu a sua primeira filha. Enquanto estudava, Jim recusou convites para pastorear algumas igrejas no Ministério de Juventude. Para alguns líderes, Jim tinha um futuro bastante promissor no ministério pastoral nas igrejas dos Estados Unidos. Por esta razão, ele também foi criticado muitas vezes, quando ele insistia em sua decisão de levar o Evangelho de Jesus aos índios da Amazônia. Jim, na sua convicção de ir para a Amazônia, convenceu mais 2 dos seus melhores amigos, Ed e Peter, que trabalhavam com ele em uma rádio falando de Jesus, e convenceu eles para participarem de uma escola de linguística, junto com ele e Elizabeth. Depois de todas essas atividades, mais tarde, Jim e seus 2 amigos e suas esposas partiram para o Equador para trabalharem com os índios Quechua. No Equador, já estando lá trabalhando, um piloto missionário chamado Nate e sua esposa juntaram-se ao grupo de Jim. Eles conseguiram estabelecer uma estação de missão entre os índios Quechuas. Jim e Elizabeth trabalharam na tradução do Novo Testamento para a língua dos Quechuas. Nesse tempo, Jim se lembrou dos índios Aucas, que tinham a fama de serem muito violentos e que não possuíam nenhum contato com o mundo exterior. Com o propósito de levar o Evangelho aos índios Aucas, o grupo começou a elaborar um plano que ficou conhecido como Operação Auca. Mais tarde, um outro missionário, chamado Roger, com sua esposa, pediu para se juntar ao grupo. Nate, que era o aviador, conseguiu avistar alguns índios Aucas sobrevoando algumas áreas que foram demarcadas no mapa da operação. A partir de então, começaram sistematicamente a sobrevoar as áreas dos Aucas durante 4 meses, levando presentes.
E esses presentes eram amarrados por uma corda a um balde cheio de roupas, bugigangas, cereais e fotografias dos missionários. Era levado pelo avião em voos baixos e que deixava cair os presentes para os índios. Os Aucas chegaram até colocar no balde um papagaio e alguns enfeites de suas vestimentas. Diante do progresso alcançado pelos 5 jovens, eles resolveram montar um acampamento às margens do rio Currai. Através de uma estação de rádio que desenvolveram, eles se comunicavam constantemente com suas esposas que tinham ficado na base da missão. Pouco tempo depois, um grupo de 4 índios visitaram os missionários em seu acampamento. Os missionários deram-lhes presentes e alimentos como sinal de paz. Outros contatos foram feitos por mais algumas vezes, e um daqueles índios chegou até a voar com Nate em seu avião, sobrevoando a sua própria aldeia. Incentivados por essas várias visitas, no dia 7 de janeiro, os missionários decidiram ir à aldeia dos Aucas. Eles acordaram cedo na manhã seguinte, fizeram um culto, louvaram ao Senhor na manhã de 8 de janeiro. Mas eles não esperavam o que estava para acontecer à tarde. Nate e Jim sobrevoaram a área das aldeias dos Aucas e avistaram um grupo de 20 a 30 índios se movendo em direção ao acampamento. Através do rádio, eles comunicaram com as suas esposas o que estava acontecendo e decidiram retornar a ligação às 16h30 daquela mesma tarde. Ao chegarem na praia de seu acampamento, Nate e Jim avisaram os outros que os Aucas estavam chegando. Os missionários estavam armados, estavam munidos de suas armas, mas decidiram entre si não utilizá-las. Pouco tempo depois chegaram os Aucas. E, infelizmente, pouco puderam fazer esses 5 jovens missionários. Eles foram mortos pelos Aucas naquele dia 8 de janeiro de 1956. Suas esposas, angustiadas pela demora do contato de seus maridos, solicitaram imediatamente ajuda. Helicópteros e forças do exército equatoriano sobrevoaram o rio Currai e encontraram os corpos de 4 missionários. Infelizmente, não foi encontrado o corpo de Ed. Seus corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. O relógio do missionário aviador foi encontrado jogado no chão, marcando a hora 15h12, do que se deduz a hora em que foram mortos. As esposas desses missionários, por sua vez, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar a missão. E algum tempo depois foram bem-sucedidas na evangelização dos Aucas. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde o assassino de Jim, agora convertido ao Senhor Jesus, havia se tornado líder da igreja na aldeia e depois batizou a filha de Jim no mesmo rio onde seu pai havia sido morto. A vida e o testemunho desses 5 missionários martirizados por amor ao Evangelho tem inspirado e deveria continuar inspirando centenas de jovens a dedicar suas vidas ao Senhor da Seara. Jim Elliot procurou servir a Jesus com todas as suas forças, e a maior parte de sua vida e de seu ministério é contado por sua esposa Elizabeth em 2 livros. Sua frase famosa encontrada em seu diário inspira a entregar sem reservas as nossas vidas nas mãos do Mestre. A sua frase é essa: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder não é um tolo.